Brasil, o país do Centrão. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente, mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 29 de maio, são agora 6 horas da manhã, e o Brasil assistiu à véspera 28 de maio, o Congresso Nacional derrubar uma série de vetos do governo Lula, manter outros tantos vetos, aprovar medidas como a taxação das compras por e-commerce até $50 em 20%, numa clara demonstração de poder do Parlamento brasileiro, do Congresso Nacional, ante o Poder Executivo. Mais uma vez, o Parlamento, o Congresso brasileiro, mostrou quem é que manda nessa brincadeira. Se impôs ao ponto de mostrar quem é que manda nessa bagaça chamada Brasil. O Centrão, ele faz o que quer. E por conta do seu tamanho no parlamento, negocia apoios no varejo, nunca no atacado. Os apoios sempre vêm a cada votação, a cada tema, a cada medida, o que dificulta muito uma composição de base de governo no parlamento. E isso não é um problema só agora do Lula, não. O Bolsonaro também passou por algo semelhante. O Centrão, ele dá recados a todo instante, de quem é que manda, o que é que eu quero, fique comigo, me ajeita aqui, a todo instante. Quer ver um exemplo concreto que está todo mundo falando, e eu particularmente achei uma votação muito ruim, é a coisa das fake news em massa em período eleitoral. Em 2021, o Congresso aprovou uma substituição à Lei de Segurança Nacional que incluía a questão das fake news em massa, a criminalização das fake news em massa, da comunicação enganosa em massa. A pena de 1 a 5 anos de prisão e multa para quem ofertar, promover, constituir, financiar, integrar pessoalmente ou por terceiros, enfim, né? Texto legal, né? Meio de expediente fornecido e tal, de fake news durante as eleições. O governo Bolsonaro foi contra aquilo e o Congresso aprovou assim, lá em 2021, em 4 de maio de 2021. Evidentemente, o Bolsonaro contra vetou. Passou-se esse tempo todo para o Congresso Nacional votar o veto. O governo Lula era a favor da derrubada do veto. Evidente, assim, não fez um grande esforço por conta disso, mas independe de ter feito ou não ter feito esforço por isso. E o parlamento brasileiro manteve o veto por votação larga, mais de 300 votos na Câmara dos Deputados, enfim, não atingiu os 41 no Senado e manteve o veto, ou seja, está liberada o fake news, as fake news estão liberadas para as eleições deste ano. Fique à vontade, vai ter a regulamentação eleitoral aqui e acolá, enfim, mas no grosso está tudo certo. Mas o ponto não é sobre as fake news necessariamente. Essa votação é um exemplo e tantas outras existem aí. O
Congresso Nacional do Centrão, ele tem agido assim por baixo desde o golpe contra Dilma Rousseff em 2016, variando entre maior ou menor intensidade. E quando eu falo menor intensidade, eu não estou dizendo muito pouca intensidade. Tá? Estou falando dentro de uma escala ali, sob a perspectiva do Centrão, razoável. Então tem agido assim. Geralmente, essa carga do Centrão, de seja feita a vontade do Centrão, ela diminui um pouco essa coisa de recado, etc., para cima do governo. Talvez diminui um pouco, e por um pouco período de tempo, quando você tem algum fato que coloque na berlinda as lideranças desse bloco parlamentar, ou quando você tem ali notícias que o grupo como um todo ficam meio cabreiros, assim, por exemplo, chantagem, fulano faz chantagem, Centrão chantageia governo, essa coisa, como a gente teve, inclusive, em 2023, durante algumas boas semanas, né, manchetes desse tipo. Quando está assim, aí o Centrão baixa a carga, baixa um pouco a guarda, afrouxa um pouco o botão do cinto, para desconstruir, tentar desconstruir, melhor dizendo, esse tipo de narrativa. E o Centrão tem todo esse poder porque domina as eleições legislativas no Brasil. Não é de agora que domina as eleições legislativas no Brasil, mas é de um tempo para cá que aprendeu, de fato, o poder que o parlamento tem na relação entre os poderes no país. Tem até um vídeo do Fernando Henrique Cardoso, lá em 93, 92, enfim, antes de ele se tornar presidente, que vira e mexe vem à tona de novo nas redes. E ele já apontava problemas sobre essa relação do presidente da República com o Congresso, que ele dizia: nós não temos nem presidencialismo nem parlamentarismo, temos um congressualismo difuso, algo assim. E nessa o Fernando Henrique pode ter feito muita pataquada quando presidente da República, mas nessa eu concordo, eu tenho que concordar com ele. Ele já estava antecipando isso. Mas veja que naquele tempo o Congresso brasileiro, a política se valia apenas na divisão do poder. Hoje não mais. Desde o golpe, e é esse o marco para a gente se referenciar, desde o golpe, essa coisa do golpe de 2016, desde o do aumento ali, essa coisa das emendas foi ganhando muita força. E no governo Bolsonaro ganhou mais força ainda. Então o Congresso brasileiro, capitaneado pelo Centrão, passou a gerir o orçamento. O Fernando Henrique já apontava um pouco isso lá atrás, lá em 93. Mas era uma forma diferente, era muita coisa de emenda, de mexer em orçamento. Não é essas emendas de que o deputado tem uma grande fatia, essa coisa de RP9, não sei o quê. Não é como é hoje. Era, no comparativo, era muito mais civilizada, digamos assim. Era uma relação que dava para você dialogar com mais tranquilidade. Hoje, o Congresso brasileiro tem muito poder, muito poder. E como o Centrão domina as eleições legislativas no Brasil, desde as câmaras municipais à eleição do Congresso Nacional, este ano o Centrão será de novo o bloco político mais votado de novo nas eleições municipais deste ano. E aí, se você está assistindo esse vídeo agora, volta aqui, cobra, vem aqui quando acabar o primeiro turno, né? Porque para vereador só tem primeiro turno. A gente vai ver aí, vão ser as mais votadas. Os partidos do Centrão, inclusive, vão eleger muitos prefeitos de interior dos países, muitos prefeitos de cidades pequenas. E é daí que sai a retroalimentação para as eleições congressuais. Quando chega em Brasília, os caras dominam o orçamento, dominam essa coisa das emendas, volta para os municípios, para as bases dos caras, a base dos caras reelege vereadores, prefeitos e tal, etc. E volta a retroalimentação para o Congresso Nacional. Os caras dominam isso muito melhor que a esquerda, muito melhor que a direita e a extrema-direita, enfim. É o chamado centrão, que é, na prática, de direita.
mas pode estar mais à esquerda, depender da conjuntura do momento e, essencialmente, a conjuntura da sua base eleitoral. Se o parlamentar do Centrão sai de algum estado, mas na cidade do cara ou o estado do cara, o eleitorado tende a ser mais à esquerda, ele tende a ter uma postura mais à esquerda, para dialogar também um pouco com o eleitorado, né? Para não ficar ser muito diferentão. Se é mais à direita, ele tende a ser mais à direita, no seu estado, essencialmente. E quando vai para o Congresso, ele vai no bloco, vai em bloco. Uma fala ou outra aqui, ele manifesta assim a sua inclinação um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas ele vai repetindo ali o seu, ou vai com bloco, vai repetindo o comportamento de manada do chamado centrão. Ou seja, no Congresso Nacional, o centrão não é esquerda nem direita, o centrão é centrão. E assim eles vêm dominando o país, na lógica do faria pouca, meu pirão primeiro. Nesse momento atual, nós temos, inclusive, algumas características que dificultam ainda mais essa relação. Nós temos a coisa do teto de gastos, que o Temer aprovou, que é uma excrescência de se congelar investimentos públicos nas mais diversas áreas por 20, 30 anos. A gente teve essa coisa do déficit zero para garantir a PEC da transição, que garantiu um salário mínimo, volta de Bolsa Família, todo esse tipo de coisa. Nós temos uma demanda no Brasil gigante por retomada de obras, por retomada de programas sociais, por retomada de investimentos em áreas importantíssimas e caras ao povo brasileiro, ao desenvolvimento do país, à promoção do bem-estar, seja na área educacional, como universidades, centros tecnológicos, enfim, melhoria da remuneração dos servidores públicos, implementação de novas políticas, novas tecnologias, retomada de indústria nacional, ou seja, tudo isso demanda arrecadação, orçamento, etc. Do ponto de vista do debate de arrecadação, nós temos o bom e velho fiscalismo, que domina o debate macroeconômico na imprensa brasileira como se fosse voz única, e aí você tem uma arrecadação dificultada, ali um manejo de orçamento dificultado por um monte de regras fiscais impostas e pelo apetite insaciável do Centrão por emendas, uma barriga sem fim que nunca acaba, e os caras sempre estão ali buscando esse tipo de coisa, sempre para garantir o mínimo de governabilidade, que antes era muito tratado na divisão de poder, agora é no atacado, por cada votação, um acordo novo, diferente, ou cada semana um acordo novo, diferente. Ou os partidos aprendem a disputar as eleições legislativas. Os partidos mais ideologizados, evidentemente, né, que têm mais compromisso programático, defendem alguma concepção de sociedade, enfim, ou aprendem a disputar as eleições legislativas de fato, desde o vereador, seja de capital ou de interior, até o Congresso Nacional, construir novas lideranças, projeto novas lideranças, etc., para ocupar esse espaço também, porque não adianta não ter nomes, né, para disputar as eleições, ou o Brasil continuará sendo o país do centrão, continuará sendo o país do centrão por muito tempo. E aí essa coisa de semipresidencialismo, que está querendo se mudar legalmente meio que goela abaixo, na prática vai se impondo a revelia, inclusive, da vontade popular. Tem uma hora que a gente precisa aprender, né, para mudar essas coisas.